Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. E agora, vou chamar aqui a Renata, da empresa Marvitec, que vai falar sobre dispositivo de segurança. É com você, Renata. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os participantes deste evento. Eu sou a Renata Mobília, consultora técnica da empresa Marvitec. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da nossa empresa, dos nossos produtos. A Marvitec ela é uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado. Nos últimos 6 anos, ela vem desenvolvendo a mais completa linha de produtos e dispositivos de segurança. O que é isso? São defensas metálicas, terminais, placas de sinalização, pórticos, telas de proteção, grade anti-ofuscante. Tudo que você imaginar que vai para a rodovia, nós fabricamos. A Marvitec ela também tem parceria com a Trinity, que é a maior fabricante de produtos de segurança viária no mundo. Também a Marvitec ela faz seus próprios dispositivos. Então, alguns nós revendemos da Trinity. Nós no Brasil somos os únicos que são parceiros da Trinity hoje. E nós também temos os nossos produtos que são de fabricação própria. E eu vou estar falando um pouquinho para vocês aí no decorrer dessa apresentação. Gostaria de começar falando de defensas metálicas. A Marvitec hoje ela vende defensas metálicas, maleáveis e semi-maleáveis, e vende também as defensas certificadas. Qual a diferença de uma e de outra? Vou falar um pouquinho para vocês. As defensas maleáveis e semi-maleáveis são aquelas do padrão ABNT, aquelas que são somente um padrão. Ela tem uma largura, uma espessura, tem a furação certinha, ela está desenhada lá na 6971. Para quem não sabe, é a norma de defesa metálica, que foi criada em 1983, passou por atualização em 2012 e recentemente agora em 2020. Ela tem se tornado uma norma de manutenção, agora com a nova revisão dela. Então quando você abre ela, você vai ver que tem lá o desenho da defesa metálica, tem todas as furações, tem a espessura do aço, tudo certinho. Então essa defesa nós temos. Nós temos também as defensas certificadas, que são aquelas defensas da norma 15486. Ah, mas o que é essa norma 15486 para quem não sabe? A norma 15486, ela foi publicada em 2007, passou por revisões, a última em 2016, e agora em 2020 ela começou a ser revisada também na BNT. Então ela vai passar aí por um processo de revisão nos próximos meses. E o que essa norma fala? A 15486, ela fala de produtos testados, ela fala da performance dos produtos. Que toda nova implantação, todo novo projeto, ele deve ser, antes de ir para a rodovia, esse produto ele deve ser testado, né? Testado e emitido um certificado. Como eu falei, tanto para defesa metálica quanto para terminal. A 6971 não tinha isso. A 6971 ela falava da defesa metálica, falava o tamanho, e que você deveria implantar. E perto de obstáculos você deveria enrijecer. Ela é muito simples, comparada à 15486. Porque a 15486 exige um pouquinho mais de conhecimento, tanto de quem projeta, quanto de quem implanta e principalmente de quem compra. Né? Quando a pessoa está consultando esse material, ela deve saber. Por quê? Quando você vai implantar uma defesa certificada, lembrando que todo novo projeto deve atender com essa defesa.
As semi-maleáveis e as maleáveis, elas não tem nada disso. Então, quando você vai implantar a defensa, você tem que ver o tipo de rodovia que você vai colocar. Então, todo novo projeto toda nova defensa metálica que você for colocar na rodovia, ela já deve atender a 15486, atender os requisitos. Quais são eles? Qual é essa diferença? A diferença é, quando você vai colocar um terminal, terminal ou defensa metálica, ela precisa ter passado por um teste, por um crash test. A 15486, ela é a primeira norma brasileira que fala das normas estrangeiras, tanto europeia quanto americana. Por quê? São essas duas normas que dão as diretrizes para fazer o crash test, para você testar o produto, para você poder colocar na rodovia. Então, se eu tenho uma defensa para comercializar, uma defensa para fornecer, ou até mesmo um terminal, nós devemos testar esses materiais para poder colocar na rodovia. Então, ou eu tenho uma defensa metálica testada na Europa ou nos Estados Unidos. Uma diferença entre essas duas normas é, a norma americana, ela testa com veículos de até 2.300 quilos a 100 km por hora. A norma europeia testa veículos de até 1.500 quilos a 110 km por hora. Ah, mas se eu tenho um material testado por exemplo, testado na norma europeia e a minha rodovia é velocidade menor, eu não posso usar? Pode, por quê? Ele foi testado até 110 km por hora, então ele suporta uma colisão com velocidade menor. Então, quando eu tenho um produto para vender, para comercializar, eu preciso do teste. Você que é projetista, você que é engenheiro responsável, você que é concessionária, sinalizador, implantador, antes de colocar o seu produto, antes de você comprar, antes de você implantar, eu recomendo que você procure o fornecedor e procure os laudos desse material, para você saber como esse material foi testado, a qual velocidade, a qual massa, para você poder implantar. A gente vai mostrar para vocês aí agora o teste de impacto da defensa metálica, das defensas certificadas. Lembrando que a Marvitec, ela vende defensas certificadas no modelo da PASCO. Toda defensa certificada, como eu falei, ela precisa passar por um teste, por um crash test, e é emitido um certificado falando as condições do teste. A gente vai mostrar aí para vocês o vídeo, para vocês acompanharem e verem como que funciona. Vocês viram? Vocês viram o movimento? Lembrando que a norma 15486, ela fala de rodovia que perdoa. Rodovia que perdoa o que é? Quando o veículo perde o controle da pista e ele porventura acaba saindo, a rodovia ela tem que dar uma segunda chance. Independente do motivo e da causa que o veículo saiu da rodovia, se ele sai, ele tem que sair vivo, né? A gente sabe que muitas imprudências aí, muitos condutores acabam agindo fora da lei, né? Fingindo algumas normas aí e acabam saindo, independente do motivo. O dispositivo de segurança, ele tá lá para redirecionar esse veículo, para salvar a vida. Ele não vai prevenir o acidente, ele não tem como ah, nossa, a defensa tá lá que não vai ter acidente. Não, o acidente ele vai acontecer. A função da defensa e do terminal é minimizar esse risco, só para lembrar vocês, tá? Então, quando você for colocar um dispositivo, é por isso que nós sempre batemos na tecla do produto certificado, testado e aprovado. Ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Vocês viram esse movimento que a defensa fez quando o veículo bateu? Isso é a deflexão.
Isso também é item de norma, a norma fala dessa deflexão. Então, quando você vai escolher uma defensa certificada, você vai escolher de acordo com o W. Esse movimento, essa deflexão é o W. Lembra que na norma 6971 colocava o enrijecimento? Quando você tinha um obstáculo muito próximo, você colocava o postinho um mais perto do outro. A defesa certificada, você tem o W. Por exemplo, se você tem um tramo de 1000 metros de defensa metálica e você precisa proteger algum obstáculo, muitas vezes tem um obstáculo que fica um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais distante. Você vai medir essa distância que você precisa e você vai ver o W que você tem que atender ali. Nós vamos colocar aí para vocês a tabelinha que tem o W, essa deflexão, para você saber. Quando eu falo W4, W3, W2, você olha lá e coloca. Não é só sair colocando. Muitas vezes as pessoas ligam aqui pra gente: eu quero uma defensa H1 W4. Mas por que você quer? O que você precisa proteger? A norma ela também fala muito da contenção, algo que a 6971 não mencionava. A contenção, o que é? É o que ela vai segurar. Então, antes de você também colocar a sua defensa, você tem que conhecer o tráfego do veículo que tem ali, naquele local. Então, essa mesma tabela, ela mostra as contenções e a deflexão. A gente vai colocar aí para vocês darem uma olhada. Viram aí como que funciona? Se você tiver alguma dúvida e quiser saber um pouquinho mais, a 15486 ela tem essa tabela. E se você quiser saber mais, Renata, eu não entendi, eu li a norma, não sei como funciona, entre em contato com a gente, que a gente pode mandar para você um material específico sobre isso, ou até mesmo fazer um treinamento, explicar uma videoconferência. Quando nós falamos de terminais, os terminais também são testados, precisam ser aprovados. A contenção também é essa mesma tabela, é muito parecida, tá? Então, quando você vai implantar um terminal na sua rodovia, é interessante você saber o nível de contenção dele e que está escrito tudo no certificado. Como eu falei, antes de você comprar e implantar, entre em contato com o fornecedor que ele vai passar essas informações. Essas informações não são sigilo de justiça, todo fornecedor deve deixar de forma pública para o interessado. Uma outra coisa muito importante para a gente falar de defensa metálica é a questão da rastreabilidade. Tanto as semi-maleáveis, quanto as certificadas, quanto as maleáveis, elas são rastreadas. Renata, o que é isso? É um código que tem na defensa metálica. A cada 300 peças são um lote. A cada 300 peças, uma peça é enviada para um laboratório independente e ele vai avaliar se o aço está adequado, se a galvanização está adequada. Vai deixar lá todas as descrições do produto. Então, quando você compra, você tem acesso também a esse certificado, para você saber como que é. Tá? Daí lá vai ter o lote de fabricação, é como se fosse um RG daquele material. Isso também é mencionado em norma. A norma fala que o produto ele deve ter esse rastreamento, esse código, só para vocês saberem. Se você não está recebendo, mais uma vez entre em contato com o fornecedor. E se você tiver alguma dúvida desse assunto, entre em contato com a gente. Vou explicar para vocês um pouquinho dos terminais. A diferença entre o TAI, o terminal absorvedor de energia, e os atenuadores. É uma dúvida que muita gente tem. O terminal, o TAI, ele é sempre ligado a um tramo de defensa metálica, que é o exemplo do SGET que nós temos, do EURET. Ele vem o dispositivo e ele é conectado a uma linha de defensa longitudinal. O atenuador, ele é autoportante. O que é o autoportante? Ele não precisa estar ligado a um tramo, tá? Ele por si só ele já segura. Nós vamos mostrar para vocês agora um teste de impacto de um terminal do SGET. Ele é um TAI. Você vai ver que ele é conectado a uma linha de defensa. Então você vai ver aí. Esse dispositivo, ele foi testado, aprovado. Ele é testado na norma americana. Ele tem 7 testes de impacto.
E nós temos os certificados do material. Se você tiver interesse, a gente tem também no nosso site, você pode entrar lá e acessar. Se você quiser mais informação, a gente manda para vocês. Ele é testado na norma americana, só para vocês saberem. Então vocês vão visualizar aí o crash test de um TAI, do terminal SGET, fornecido pela Marvitec. Esse terminal, só para vocês saberem, ele é fabricado 100% aqui no Brasil. Então ele acaba sendo mais em conta, ele é o dispositivo mais seguro que nós temos, ele é em conta, o valor dele é super acessível, porque ele não tem o custo da importação. Então ele, como é produção nacional, ele acaba saindo mais em conta, e nós temos também o prazo de entrega que acaba ficando mais curto, porque eu não dependo de importação. Nós fabricamos aqui na nossa fábrica em Guarulhos. E se você quiser mais informação, entre em contato com a gente. Uma observação importante que vale lembrar é que a norma americana, a defensa é pouca coisa, mas ela é um pouquinho diferente das lâminas, das defensas do modelo europeu. Na nossa malha viária, nas nossas rodovias, o padrão que a gente usa segue o modelo europeu da defensa metálica. Porém, o terminal, o SGET e alguns outros que são comercializados aí no Brasil, eles seguem o padrão americano. Lembrando que o padrão americano é testado com uma massa maior a 100 km por hora. A frota do Brasil, ela é muito parecida com a dos Estados Unidos. Porque no Brasil hoje, quando você vai para a rodovia, você vê SUV, que já está sendo muito mais comercializado do que aqueles carros menores, mais compactos, ok? Bom, agora você vai acompanhar um crash test de um atenuador, de um amortecedor. É o QuadGuard, ele é fornecido pela Trinity e você vai acompanhar aí o teste dele. Acompanharam aí, pessoal? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, e volto a falar, o tempo é curto e o assunto é extenso. Nós temos aí algumas lives nas redes sociais que falam que você vai ver que são de 2 horas, então o tempo aqui é um pouco curto para a gente falar tudo, né? Mas como eu falei, é uma pincelada para vocês saberem como funciona. Se você quiser um treinamento mais específico, entre em contato com a gente. Mas o que eu quero falar para você é que quando você tem a norma europeia e a norma americana para terminal e amortecedor, atenuador, eles têm os testes de impacto, tá? Isso já é definido por essas normas. Essas normas já definem quais são os ângulos e quais são as massas do veículo. Então, quando você procura lá a EN 1317, ela vai dar lá os impactos que tem. São 4 testes, 4 ângulos diferentes, ok? E quando você pega a norma americana, são 7. Essa é uma das diferenças entre uma e outra. Então, se você tiver dúvida, volta para lá, nos procure. Uma outra coisa que eu queria falar, que vem muito aqui pra gente, é a questão de abertura e não abertura. Abertura e não abertura. Quando há colisão lateralmente, o veículo passa a abertura, quando ele não passa, é redirecionado de não abertura. São termos utilizados apenas no Brasil, tá? Fora do Brasil é normal. Por quê?
Quando você colide a partir do segundo poste, ele já é redirecionado. Dificilmente existe produto que é sim de abertura, mas a grande maioria, aí, 90% na colisão lateral, o veículo é redirecionado. Uma outra coisa muito importante, que o pessoal tem muita dúvida, é a questão da implantação, local de implantação. A 15486 ela fala que você deve implantar o dispositivo conforme ele foi testado, ou seja, não colocar em cima de guia, não colocar atrás da calçada, ele tem que ser implantado conforme foi testado. Então, no terreno plano. A gente sabe que não tem como, que a maioria dos dispositivos eles são colocados em locais que já foram construídos há anos, né? Você pega essas rodovias mais antigas, eles não foram preparadas para receber esses terminais. Mas, infelizmente, galera, a gente precisa, né, deixar o mais próximo possível do teste. Por quê? Para que esse dispositivo funcione conforme foi testado. Tá? Só para vocês saberem. É sempre legal deixar aquela área de início de impacto o mais reto possível, sem nenhuma guia, sem nada que vai impedir o trabalho desse terminal no momento da colisão. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que todos os terminais da Marvitec, todos os tais da Marvitec, ele é vendido somente o conjunto completo. O que é isso? O esguete, ele contém um espaço de 16 metros. Então, quando você compra, você leva o cabeçote e as defensas metálicas com todos os postes, tudo certinho para você implantar. E esses 16 metros você pode considerar dentro do seu tramo de defensa. Então, se você tem aí 40 metros para implantação, você tem que colocar um terminal, você implanta o terminal com 16 metros e você só complementa com defensa até dar os 40, só para vocês saberem. Por isso que ele acaba sendo o terminal mais acessível do mercado, porque é o conjunto completo. Eu não estou vendendo para você só o cabeçote, e sim o conjunto, só para você saber. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar você para curtir as nossas redes sociais, acompanhar no YouTube. Nós estamos com um projeto aí de lançar vídeos semanais falando sobre normas, sobre os dispositivos, para você ficar por dentro de todas as novidades. Entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, lá vai ter todas as novidades sobre esses assuntos. Comentando também, a Marvitec ela tem a linha de grades, telas, anti-ofuscante, tudo produção nacional, tá, pessoal? É tudo produzido aqui em Guarulhos. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nós vamos rodar aí para vocês alguns vídeos dos nossos produtos, para vocês acompanharem. E volto a falar, se você quiser um treinamento sobre dispositivo de segurança, entre em contato com a gente. Nós fornecemos cursos e treinamentos gratuitos, sem custo e com emissão de certificado. Se você tem um pessoal de implantação e quiser saber mais, né, quiser capacitar, atualizar esse pessoal, entre em contato com a gente. Vai aparecer para você aí os nossos e-mails e telefones. E gostaria de agradecer a você que disponibilizou o seu tempo, que participou aqui com a gente. Faço o convite para vocês virem até a nossa fábrica, conhecer. A nossa fábrica está de portas abertas. Será um prazer receber vocês aqui na nossa empresa. Só agendar com a gente e vir nos visitar. Agradeço em nome da Marvitec e até a próxima.
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.